ele estabelecia antes 4 pontos básicos para a verdadeira educação da criatura humana. E utilizando-se de palavras sânscritas para bem definir o que é a sua técnica e ética de educação, ele ensinava que é necessário, acima de tudo, que o indivíduo primeiro, eu vou ler para ser fiel, que o indivíduo primeiro realize o autodescobrimento. Sabemos por Platão, por Kilpatrick, por Anísio Teixeira, por William James, por John Dewey, por Montessori, por Pestalozzi, que educar não é transmitir conhecimentos, isto é instruir. Educar é fazer desabrochar o que no homem já existe, que é a semente divina. Conforme Platão, o homem vem do mundo das ideias e traz íncito nele toda a sabedoria que deve ser desenvolvida e posta para fora. A educação é um parto, daí a doutrina maiêutica de Sócrates, em homenagem à sua mãe Fenáreta, que era parteira. Então educar é realizar um parto, e todo parto tem dor. É necessário mergulhar e arrancar do íntimo as potencialidades. Sois deuses. Somos ainda imperfeitos, com toda a potencialidade da perfeição divina dentro de nós. Então o verdadeiro educador é aquele que nos ajuda a assumir uma certa autenticidade. O pajé da tribo é o educador da taba. O pai em casa é o educador da família. Daí a melhor técnica, a melhor método-pedagogia de educação é o exemplo. Poucas palavras e muitos atos. Porque através da vivência desabrocham os sentimentos. Na semente do conhecimento, o adubo é a experiência vivencial. Os fatores climatéricos são os exemplos que nos ajudam a fazer desabrochar o que está dentro de nós. Então Sai Baba recomendava 4 itens. O primeiro deles é Satya, que significa verdade ou veracidade. Despertar no educando, em qualquer idade, ser verdadeiro. Não aquela verdade absoluta que está acima de nós, mas a verdade do nosso alcance, do nosso limite, do nosso entendimento. A verdade conforme nós achamos que é, não a verdade que se impinge. Victor Hugo, em uma página que eu psicografei e que está num dos seus livros, tem a ocasião de dizer que existem 3 verdades. A verdade conforme eu a vejo, a verdade conforme é vista pelo outro, e a verdade que nos escapa, que é a verdade total. Então, quando no tribunal alguém diz que vai falar a verdade, ele fala a verdade do que ele é capaz de perceber. E às vezes as verdades parecem contraditórias, são os ângulos individuais. Então é necessário criar a verdade, o sentimento Satya no indivíduo, de verdade, ser verdadeiro, ser autêntico, conforme nós sabemos que é a verdade. A nossa educação normalmente, na pedagogia e na metodologia, é feita dentro de métodos e de imagens que não estão de acordo com a verdade. Por isso os homens públicos quase sempre não são verdadeiros, com as suas respeitáveis exceções, porque não foram educados para a verdade, eles foram educados para parecer, não para ser. Muitos pais procuram para os filhos as profissões rendosas, aquelas que os projetam melhor na sociedade, as que eles dão mais subsídios para uma vida regalada, para o chamado triunfo de fora, que às vezes é a escravidão de dentro. Sai Baba recomenda Satya, a verdade que liberta da ignorância, que dá ao indivíduo a capacidade de desnudar-se, de ver-se conforme ele tem capacidade de enxergar. Se nós conseguirmos infundir o sentimento da verdade, então não mentir. Não ter a mentira convencional, a chamada mentira branca, a mentira não, a gente mente, não é? E isso eu vi uma vez lá na mansão. Porque alguém chegou à portaria, me chamou, e veio dizer, Divaldo, tem alguém te chamando? Diga que eu não estou. Porque aquilo não era hora da pessoa vir me perturbar o trabalho, eu estava na tarefa. E o meninozinho que estava assim, hein? Mentindo. Eu, como bom adulto, remendei na hora. Eu digo, diga que eu não estou lá. Ele assim, mas é mentira. A partir daí, eu digo, diga que eu estou, mas não posso atender. Porque nós temos um contexto social de mentira.
Se eu vou visitar a pessoa diz, olha, está, mas não pode atender, eu fico magoado, porque eu sou muito importante, por que não vem me atender? Então eu não respeito o direito que ele tem de ter a sua privacidade e os seus deveres. Obrigando-nos a dizer que não está, a mentir, porque aí a pessoa sabe que a gente está, mas vai ver que não está mesmo, e sai conformado com a mentira, e sai magoado com a verdade. Então constituímos uma sociedade fundamentada na hipocrisia. E isso é um erro. Chama o telefone e pergunta quem é, fulano tal. Diga que eu não estou, para se ver livre. A pessoa diz assim, então deixa o meu recado. Porque você disser, diga que nesse momento eu não posso atender, deixa o nome, deixa o telefone, etc. Fica-se magoado. Numa instituição como a nossa, que nós recebemos de 350 a 500 chamadas telefônicas por dia, de 1h da manhã à meia-noite do outro dia, então chega um momento que ele diz assim, não aguento mais. Porque pessoas fazem consulta por telefone, querem conversar no telefone, querem contar as mágoas, porque tu pensou na rua, querem fazer psicanálise por telefone. Então a gente não pode. Então normalmente eu digo assim, eu digo às pessoas, está, mas não atende o telefone. Então, mas Divaldo, você não atende telefone? Não, não atendo. Mas por quê? É mais fácil falar com Sarney. Eu digo, porque ele ganha para atender e eu não. Então ele está na dele, eu estou na minha. Porque você me faz carta, pede consulta, eu tenho que psicografar, tenho que dirigir a instituição, viajo. E se eu fico no telefone 500 chamadas, como eu posso atender? Alguma coisa tem que falhar. Então algumas eu não atendo, então como eu não sei quem é, eu nunca mando perguntar o nome, para não saber quem é. Mas se é o momento que eu posso, eu atendo, lógico, quem tem o maior prazer. Quem dera que não ficasse nada e ficasse o telefone, é agradabilíssimo, só que atrapalha os outros também, querem telefonar e as linhas estão sobrecarregadas. Mas o quê? Falta de sátia, falta da verdade. Aí que vai alguém e lhe faz uma proposta. Se a pessoa diz, não posso, mas você é ordinário. Pelo menos você diz assim, vou tentar. Você diz, mas eu sei que não posso. Mas diga pelo menos que vai tentar. A mentira disfarçada. E isso o político me contou há poucos dias. Ele disse, Divaldo, estou perdendo o meu eleitorado. Porque às vezes assim, o senhor tem que me dar um emprego. Mas eu não posso porque o governo não está nomeando. Mas o senhor é muito duro. Diga pelo menos que vai tentar. Nem que eu sei que é mentira, mas finja que vai tentar. Eu digo, continue dizendo que não vai poder. Porque o senhor perde o eleitorado, mas não perde a sua dignidade pessoal. Perde a função, mas não perde a sua alma. Porque nós nos habituamos à mentira. De tal forma que temos que fingir para fazer público. E para poder ter uma imagem que ninguém também respeita. Porque no fundo, qual nada, virá se eu acredito nisso. Sátia é ensinar a vivência da verdade, da veracidade. Não vamos ser a verdade que magoa, a mão espinhosa que fere, a mão de ferro que tritura, diz Emmanuel. Se alguém atira o diamante na face de outrem, fere. Mas se envolve o diamante no veludo e dá-lhe, a pessoa fica muito reconhecida. Então se alguém nos pede uma coisa que não pode, aí diz assim, infelizmente, eu não posso, eu lamento muito, mas eu não posso. Mas você não vai tentar? Não, não vou tentar, porque eu não posso. Me perdoe. Olha aí a ternura, mas a verdade. Criar na criança, no educando, esse sentimento de verdade e de veracidade. Ser veraz consigo mesmo. Os irmãos vão ficar talvez surpresos. A frase que mais me impressionou no Espiritismo e que me ajudou a encontrar-me comigo mesmo está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu a li, na primeira vez, me abalou totalmente as estruturas. A frase fala o seguinte, que não pode haver nada mais doloroso para o espírito desencarnado do que enfrentar aquele a quem traiu e a vítima olhar nos olhos do algoz e não o condenar, não dizer nada. Eu comecei a amadurecer isso, eu digo, eu não posso ser pusilânime, porque quando eu desencarnar as pessoas vão olhar no meu olho e vão sorrir, não vou dizer, você era pusilânime, só se for espírito inferior. Se for nobre, como vai, Divaldo? E quando me olhar, eu vou lembrar da pusilanimidade que tive para com ele. Sendo que aqui eu posso fingir e mascarar, e lá eu não tenho para onde fugir, porque eu vou fugir para dentro de mim. Lá eu estarei desnudado. Então isso me valeu como um grito de advertência. Um dia Chico Xavier me disse, meu filho, acusam-me de tudo que você possa imaginar. A mediunidade é um carreiro de aflição. Médium que não foi acusado, que não foi desmoralizado, que não foi perseguido, não sublima a mediunidade. Porque o adubo da mediunidade é a incompreensão, é a difamação, são os problemas. Agora uma coisa eu lhe digo, meu filho, quando eu desencarnar,
Eu vou olhar nos olhos a todos os meus acusadores, e não serei eu quem vai baixar as vistas. Era a frase do Evangelho. Então, esse sentido de veracidade, da gente ser veraz consigo mesmo, ser coerente. E nas suas imperfeições, ter as suas imperfeições, assumi-las. Não exibir a ferida, colocar um tecido que a resguarde, que a acoberte. Mas todos sabem que a gente também tem ferida, porque não está no regime de exceção. O primeiro item da ética da educação de Sai Baba é satya, verdade, veracidade. Depois deste verdade e veracidade, o segundo item é dharma, dever, criar a consciência de dever. Só temos direitos. Eu ainda não ouvi alguém num periódico, num veículo de comunicação, falar dos deveres do homem perante a sociedade, do próximo, a não ser na área religiosa. Todo mundo só tem direitos. E o Dharma é o dever que nós temos perante a vida. Nós recebemos da divindade a bênção da reencarnação. Toda vez que eu vejo uma pessoa amputada, deficiente, eu agradeço a Deus os pais que Ele me deu, que me facultaram a herança genética pela necessidade da minha reencarnação, para que o eu espiritual plasmasse o corpo de que me sirvo para esta jornada. E eu vejo, no entanto, por dar cá aquela palha, a pessoa rebelar-se contra o corpo, revoltar-se, xingar, porque o cabelo não enrolou e a pessoa queria enrolado, ou porque ele não ficou escorrido e estava encaracolado, por coisas mínimas. Digo aos meus amigos que têm filhos, agradeça a Deus de joelhos. O filho normal. Vá a uma escola de excepcionais, como eu vou periodicamente, para ver uma técnica, ensinar a criança a levar a colher à boca. Demorar 1 ano para criar e manter este movimento, que o nosso filhinho já vai mamar pelo instinto. Quando pega a colherinha, erra, bate na testa, e a segunda vez já acerta na boca. O excepcional demora 1 ano de treinamento para este modesto movimento. Eu vi uma criança deficiente da fala, aprendendo a falar na APAI. A técnica me disse, há 1 ano que eu estou ensinando as vogais. E então chegava diante do espelho, desenhava, falava. E o nosso filhinho, a partir dos 6, 7 meses, começa a silabar, a dizer letra. E a gente não acha nada demais, não agradece a Deus. Só fica pedindo coisas, fenômenos, milagres. Dharma, nossos deveres perante a vida. Porque há um dever maior, que é o Sanatana Dharma, que são as leis cósmicas, inamovíveis, porque através do culto do dever nós nos libertamos das reencarnações inferiores. Saímos dessa roda chamada Sansara, saímos dela. Inculcada a consciência de dever, nós passamos para o terceiro item, Shanti, que equivale à tranquilidade, equanimidade. Equanimidade. Quanto é difícil sermos equânimes. Somos sempre generosos ao amigo, àquele que nos desperta maiores sentimentos, em relação a outrem com que não simpatizamos. E então a educação falha pela falta de equanimidade. É necessário realizar a tranquilidade, a consciência de dever. A vivência da verdade torna o indivíduo tranquilo, porque dá-lhe uma consciência de paz. Então ele se torna equânime, justo. Ele começa a reconhecer os direitos generalizados. Depois Sai Baba passava para o quarto item, prema, que é exatamente a consciência do amor. Mas um amor sem genitália, sem tormentos na área sexual. Este amor que não distingue os sexos. E eu vi, e sou duro de chorar, e chorei. Foi no primeiro dia no ashram de Whitefield, quando ele parou diante de uma dama rica, que estava com o sari rebordado de fios de ouro, os dedos entupidos de joias, argolas e pendantife, uma mulher veneranda de 70 anos, o próprio sari formando o véu, era lindo, dava-lhe uma auréola aos cabelos brancos. Ele parou, ela curvou-se, segurou-lhe os 2 pés, levantou a cabeça banhada de lágrimas e disse-lhe, I love you, Swami.
Ele então lhe tocou a cabeça e lhe disse: Me too, eu amo o Senhor. Eu também. Meus irmãos, imaginem que coisa indimensional. Que bom a gente poder dizer isso. Que bom será no dia que pudermos dizer isto, suave e tranquilamente, e ninguém pensar qualquer outra coisa. Este amor que nos vai unir como verdadeiros irmãos, como as ovelhas sob o cajado do pastor Jesus. Que maravilha extraordinária, prema. Quando atingirmos esse estado prema, e anuncia Sai Baba que irá desencarnar aos 96 anos, e logo mais ele se reencarnará como avatar prema do amor para fechar o ciclo. Porque ele, antes de morrer, quando era o Baba de Shirdi, ele anunciou que 8 anos depois da sua morte estaria reencarnado. Pediu aos discípulos que o fossem identificar, reconheceu-os a todos, deu-lhes as maiores provas de que ele era aquele Baba desencarnado anteriormente, pois já anunciou desde agora, para podermos confrontar, porque ele está com 62 anos de idade, então vai viver 96, ainda tem 34, e eu espero chegar lá, com fé em Deus. Prima é o amor. Os irmãos vejam como isso está perfeitamente sintonizado com o Evangelho de Jesus, e como está dentro do bojo da doutrina espírita. Mas ele não se detém aí. Mais tarde ele constatou que era necessário adicionar mais um item, e adicionou a rimsa. Rimsa é violência, é agressividade, é brutalidade. A rimsa é falta disso. Não é apenas não violência, é um sentimento de pacificação, de tranquilidade, de harmonia. E nós somos tão violentos que quando queremos lançar uma campanha de paz, fazemos uma campanha contra a violência. Então nos armamos para combater a violência, quando deveríamos fazer uma campanha a favor da não violência. Li um artigo excelente no Estado de São Paulo no sábado no avião, de Dom Agnello Rossi, ele fazendo um apelo em favor da não violência, do nosso desarmamento, nos desarmarmos em relação a nós mesmos, ao nosso próximo. Hoje vivemos uma situação que, se a pessoa nos olha muito, ele pergunta: qual é o caso? Por que está me olhando tanto? Se não olha, ele pergunta: por que não me olha também? Por que tem medo de mim? A gente vive armado, e vive armado contra si mesmo. Eu li que a Elizabeth Taylor, quando estava muito gorda, ela então mandou forrar todo o banheiro de espelhos para se ver. E quando viu que estava deformada, eles tinham que tomar juízo. Mandou tirar uma foto dela enorme e pôs na porta da geladeira. Toda vez que ela ia comer, que olhava, eu dizia: não posso. Assim ela criou uma dieta para não comer tanto. Então ela se agredia. Ali estava toda a violência da fotografia. Ficava com raiva da fotografia e aí não comia. Eu tenho uma cunhada que é bem gordinha, já é uma senhora de 82 anos. Ela, casada com meu irmão, um homem de temperamento muito forte. Ela me diz assim: sabe por quê que eu sou gorda? Porque todo mundo, quando tem um problema, não come. Eu, quando tenho problema, me dá vontade de comer e rir para me vingar do mundo. Como seu irmão sempre me dá problema, eu só vivo comendo. Gorda, e ele adora gorda, então graças a Deus. Aí tá certo. Então a rimsa é a etapa final desse périplo educacional de Sai Baba. Então, no último dia em que conversamos com os confrades, os amigos e as pessoas generosas, eu lhes disse: vim cristão e espírita. Se eu pudesse dizer, eu faria uma colocação redundante: volto mais cristão e mais espírita. Tudo quanto eu vi desse homem admirável, a quem aprendi a amar, a respeitar e por quem eu oro, para que as forças do mal não lhe criem embaraços no caminho. Ele não precisa da minha prece, mas é o meu dharma, é o meu dever. Então vem daquele homem dedicado ao bem, iluminando milhões de consciências, nós que amamos a paz.
que trabalhamos pela ação da caridade, que é o prima na sua expressão mais elevada. Então, diante daquilo, eu tive mais certeza da excelência da doutrina espírita, conforme nola deram os espíritos através de Allan Kardec. Porque das leis morais, terceiro livro do Livro dos Espíritos, a primeira lei é a lei de amor, ou lei natural, da qual Allan Kardec retira as 10 leis morais, os dharmas, que regem a vida na Terra. Diante daquele homem, eu me lembrei da primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Quando a velha teologia, a sociologia e a filosofia sempre perguntavam quem é Deus, dando já uma colocação antropomórfica. Quem, no bom vernáculo, é o homem que. Allan Kardec pergunta: que é Deus? Inteligência suprema do universo e causa primária ou primeira. Diante daquele homem que reverencia Deus, que ama, houve um dia que muitos macacos, todos os animais na Índia têm liberdade total e absoluta. Não se mata. Certamente se matam nos hotéis alguns, mas por tradição não se mata. Os macacos vieram e ficaram ali nos muros, sobre aquele telhado de metal, pintaram e bordaram. E eles, como todo macaco, viravam e olhavam os outros macacos cá embaixo sentados, olhavam. Quando Sai Baba chegou, quando ele se aproximou, pasmem, os animais silenciaram, saíram sem ninguém os enxotar. E eu acompanhei, eu vi e senti, mas eu estou ficando um pouco entusiasmado, deixa eu baixar. Fui olhar o vídeo capta toda a bulha e o grande silêncio. Quando ele chega, a paz que ele se irradia. Então é o mediunato, que chamaríamos em perfeita linguagem espírita. É o apóstolo da Índia mandando a sua mensagem ao mundo. Me lembrei tanto de Chico Xavier, o nosso suave apóstolo da bondade, mandando ao mundo essa mensagem a milhões de vidas. Me senti feliz de ser alguém que vive neste século, que entre outros nos deu Sai Baba, nos deu Chico, nos deu Madre Teresa de Calcutá, amada em toda a Índia, nos deu Gandhi. Todos os aeroportos em que estivemos têm frases de Gandhi. Em lugares públicos, as frases pacifistas. A honra de ter vivido neste século tanta tecnologia, mas de tanto amor.